E Celião, você fez uma pergunta aí, o treinar mais pesado? Sim. E eu posso te dizer o seguinte, com certeza, tá? Eu treinar sozinho, eu consigo ir até um limite. Lembrando que é o meu músculo quem faz o movimento. E só um exemplo bem interessante aqui, tá? Eu tô correndo e cheguei no meu limite. Fala, cara, não aguento mais. Alguém solta um pitbull. Cara, você corre aí, mas no 100 ou 200 metros ainda sobe numa árvore. Então, a gente tem reserva para mais. A gente tem força para mais do que a gente está colocando. Então, você coloca um peso, mas dá para colocar mais. Vai depender da concentração. Quando eu treino com alguém, só de a pessoa estar me olhando, eu já treino mais pesado. Então, um atleta treinando com o seu coach, o seu treinador olhando, eu já treino mais pesado. Com outro atleta que treina mais pesado do que eu consigo ir mais além ainda. Porque eu falo, cara, se ele pôs, eu posso colocar. Se ele fez, eu posso fazer. Então, eu consigo treinar mais pesado, tendo um atleta mais pesado comigo, ou eu consigo treinar mais pesado se eu tenho um treinador. Se eu treino sozinho, naturalmente eu me limito. Cara, tá pesado, tá bom, então tá legal. Aí, alguém olhando, poxa, preciso fazer melhor. Ou alguém fazendo mais, poxa vida, se ele tá fazendo mais, eu também consigo. Então, ter um sparring mais forte, todos os atletas praticamente fazem isso, inclusive o Arnold, desde o começo com o Franco Columbo, Coleman fazia isso, Donnie Yates fazia isso. Por mais difícil que fosse encontrar um cara mais forte do que eles colocavam ali um cara bom de performance, de força, e se estimulava mais. Então eles tinham sim um treinador, tinham sim um cara treinando junto para realmente chegar no limite da carga dele, ou do esforço dele, tanto de carga quanto de repetição. A performance do atleta ela é muito maior quando ela tem um parceiro que treina mais pesado ou melhor. Sim. Falando uma coisa de amador, né? Mas eu meio que peguei trauma desse negócio de treinar em dupla, porque tem cara que não sabe ajudar. Sim. Né? Tem cara que estraga o seu treino na hora que ele vai ajudar. Né? Que o cara, você ainda tá fazendo a força e ele quer puxar o... aí não dá, né? Estragou. Aí não dá, aí estraga. Mas, não, a força entra quando trava, né? É o que eu faço com todos os meus alunos de personal, eu vou colocando carga, ele fez, eu ponho mais, ele fez, eu ponho mais, até chegar a falha. Sim. Porém, eu não deixo a barra parar. A minha teoria é o seguinte, Celião, falando agora de lesão, né? Se eu levanto 100 quilos, tá? E eu levanto, é porque eu sou mais forte do que 100 quilos, certo? Pô, mas tem 500 quilos. Mas, cara, se eu levantei, eu sou mais forte do que 500 quilos. Se eu paro de levantar, é porque eu sou forte igual aos 500 quilos. E se eu começo a travar a barra e ela voltar, eu estou sendo mais fraco do que os 500 quilos. Então, onde eu acredito que mais lesione quando se fala em alta carga, não é o levantar um volume grande de peso, é levantar um peso em que a minha velocidade está ficando igual ao movimento. Então, eu estou chegando num ponto em que meu máximo de força é exatamente o peso que está sobre mim. Se eu levanto esse peso e vou até onde eu não consigo fazer uma repetição a mais, eu fui até onde eu podia, porém sempre levantando mais peso do que a barra. Aonde estão as lesões, muito comum é quando o cara começa a travar, ele vai e o negócio trava, para, entorta. Então, o que eu faço? Eu coloco o peso em você e eu não deixo ele parar. Você vai treinando e eu vou puxando. A barra parou, eu empurro. A barra parou, eu empurro. Ela foi, eu deixo. Então, eu não tenho um movimento, momento em que o peso fique maior do que o seu músculo. Sempre o peso que você está levantando, a força que você está fazendo é sempre maior que o peso que você está levantando. Eu sempre faço a barra levantar e nunca tive lesão em 35 anos como treinador. Sim. Não, e aquele cara que tem nas academias é o clássico. Esse cara tem em toda a academia. Ele ajuda eu no supino ali. Mas o cara não tá nem fazendo a segunda sozinho. Ele quer que você leve o peso pra ele. Não. Você vai fazer ou eu vou fazer? Eu acho que para ajudar tem que ser um parceiro, e o parceiro tem que ser uma pessoa experiente. Sim, né? sim. Ele tem que saber quando ajudar para extrair o máximo de força e ao mesmo tempo evitar lesão. Evitar que a força sua fique igual à carga. Sempre a força sua vai estar maior do que a carga. Com certeza. Só mais um detalhe interessante aí. Antigamente, o que os atletas faziam nos Estados Unidos? Um monte de coisa eu vi muito interessante. A gente via aquilo e aprendia errado. Vamos falar uma coisa aqui, por exemplo. Os atletas faziam 6 repetições para ganhar volume. E quando estavam perto de repetição, por exemplo, né? Estavam perto de competição, eles faziam mais repetições, porque aí o objetivo era só dar um pump muscular, só estimular a entrada de carboidrato e tal. Aí a gente olhando aquilo falava, já entendi. Então ele usa 6 a 10 para crescer e 15 para definir. Por favor, não é isso, gente. Por favor, não é isso. Os 2, 6 ou 10 ou 15 ou 20 levam a hipertrofia, desde que treine pesado.
Porém, as estratégias que eles estavam usando era um período para destruir o músculo e crescer e outro período só para estimular o músculo. Era isso que eles faziam. Sim. Outra coisa que eles faziam, o atleta ajudava, parava e o parceiro passava do limite e ia à frente. Chamava repetições forçadas. Então, eu fazia o que eu aguentava e você me ajudava a fazer o que eu não aguentava, ir além. E aí a gente via aquilo, achava legal, então tem que ajudar, entendeu? Aí eu pegava você e me ajudava a fazer as minhas 6. Não, minhas 6 são minhas, minhas 8 é minha, minha 10 é minha. Aí você vai me ajudar a passar do limite. Sim. Ou, no caso de eu começar a travar com peso, não deixar travar e empurrar. Então a gente via uma coisa e aprendia outra. Falta de estudar. É verdade. Célio, não deixa de anunciar aí minha plataforma de treino, tá? Ela foi feita para conseguir atingir um público maior, em base de treinamento que eu aprendi, alguma coisa bem básica, bem uma cartilha mesmo para treinamento, né? E que mulheres, homens, jovens, idosos podem treinar, iniciante, intermediário avançado, homem e mulher. Saudeforça.com.br. Entra lá que tem um curso do Maurício lá. Pode continuar, Maurício, como é que é? É isso aí, para que eu possa atingir mais pessoas. Todas as faixas etárias, né? Porque eu já sou personal, eu dou aula às vezes 10, 12 horas de personal por dia, ainda tendo alguns horários de consultorias, monto treinamento, avalio, preparo atletas para competição, e eu já estou ali saturado, eu não consigo atender mais ninguém. Então essa é uma maneira de eu conseguir abranger mais aí o conhecimento, né? Servir mais aí ao maior número de pessoas. Lembrando que em todos os vídeos aí, todos os papos nossos, né, do podcast e nos cortes do canal do Maurício, eu deixo ali no comentário fixado o link do curso do Maurício, Saúde e Força, que está no site, né, para você comprar no saudeforça.com.br. Lá você é direcionado para o Hotmart, faz sua compra lá, e nesse site do saudeforça.com.br, lá tem toda a descrição do curso para você ver certinho como que é, módulo a módulo, né? Tem módulo, eu explico o porquê daquele movimento, como adaptar aquele movimento, e filmo o movimento e ensino o movimento.